O governo fixou o salário mínimo para esse ano em 1.039. Vou falar dos motivos. Te encontro já já. Reinaldo Cafeu, soluções em gestão. Bom, o salário mínimo que era de R$ 998, a partir desse ano, R$ 1.039. O que mudou? Na prática mudou o seguinte, havia uma legislação em que indicava que o salário mínimo deveria ser reajustado com a inflação do ano, né, no caso de 2019, a inflação daquele ano, e um detalhe, inflação medida pelo INPC, não pelo IPCA. O IPCA que é o índice oficial do governo. O INPC que era utilizado e é utilizado, também calculado pelo IBGE. Olhava então a inflação de 2019, mais o desempenho da economia de 2 anos antes, no caso de 2018, que ia vigorar em 2020. Né? Em 2018, nós tivemos um crescimento da economia de 1,1%. Se tivesse recessão, quer dizer, um crescimento negativo de 1, aí não, menos não entra, só o mais. Então, neste caso, nós teríamos a inflação do INPC de 2019 acrescida de 1,1%. Essa regra não existe mais. O governo não editou uma nova medida mantendo essa regra. Então, como está previsto na Constituição, o salário mínimo tem que manter o poder aquisitivo. Então, ele tem que, pelo menos, reajustar com a inflação. Iria para R$ 1.037, ele foi para R$ 1.039. O que aconteceu? Havia aí R$ 1.031, não R$ 1.037, R$ 1.031. Né, havia aí um resíduo que ficou do ano anterior. Então tem R$ 8 a mais. E houve também uma aceleração da inflação no mês de dezembro, por conta da questão da carne. E como tem que mandar essa previsão e tem que promulgar, né, tem vigência dia 1º, não dá tempo de fechar a inflação de dezembro. Então foi uma estimativa. Então veio R$ 8 a mais do que o governo tinha mandado para o Congresso Nacional. Bom, se depender da equipe econômica, o salário mínimo ele não vai voltar até aquela métrica do crescimento real, que é um percentual acima da inflação. Há um entendimento de uma visão mais liberal que a questão do salário tem que ser livremente pactuada. No caso do salário mínimo, ele impacta muito as contas públicas, as pequenas prefeituras pagam o salário mínimo, os pequenos negócios seguem para o salário mínimo. Lembrando que cada estado também pode fixar para algumas categorias o mínimo estadual. Conclusão, esse valor pode ser um pouquinho maior, mas sempre impacta aqueles que têm menor poder aquisitivo, né? Empregador doméstico e assim por diante. Qual é o questionamento do salário mínimo? Que na previsão constitucional ele não atenderia o que preconiza o artigo 7. O artigo 7. O que diz? O salário mínimo seria fixado em lei, nacionalmente unificado, portanto, os estados não podem estabelecer um valor menor do que 1.039, tem que ser maior, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas de uma família, com moradia, com alimentação, com educação, com saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, tendo reajustes periódicos que preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim. Lá atrás, quando o Plano Real nasceu, havia uma projeção de ter um salário mínimo no Brasil na ordem de $100. Pelo dólar que está hoje aí, seria de R$400, R$410. Se nós atualizarmos o dólar por uma paridade de moedas, seria alguma coisa perto de R$750. Nós estamos com R$1.039, portanto é mais do que $100. Né? O dólar tem que estar a R$103, R$10,39, desculpa, R$10,39 para ser os $100. Né? Então ele cresceu, mas é óbvio que ele é muito pouco. E o grande problema no Brasil não é o mínimo, é a diferença entre o mínimo e o máximo. E aí nós precisamos fazer que a economia cresça, que as oportunidades de emprego venham, que haja demanda por mão de obra para que o salário possa crescer. E esse salário, ele amarra na Previdência. A Previdência, a partir desse mínimo, vai estabelecer o salário de referência para pagar aposentadorias e pensionistas. Não é, né, quem ganha 10 salários mínimos, não é esse salário mínimo, é um salário de referência. E é importante também frisar a última colocação aqui na previsão constitucional. É vedada sua vinculação para qualquer fim. Antigamente, o contador ganhava 10 salários mínimos, o advogado, eu quero 10 salários mínimos. Eu já vi anuidade de manutenção de determinado tipo de serviço, meio salário mínimo. Não pode.
Por que a legislação estabeleceu isso? Porque toda vez que aumentava o salário mínimo, aumentava tudo em cascata. Isso era repassado aos preços, a inflação crescia e o salário mínimo, que deveria ter um aumento no poder aquisitivo, isso não acontecia. Então, essa vinculação não pode ser mais estabelecida. Então, se você tem algum tipo de contrato em salário mínimo, é ilegal. Tá? E agora, o que fazer? Bom, esperar o que a equipe econômica do Bolsonaro vai estabelecer como futuro. Eu aposto que o melhor caminho é uma retomada para valer da economia, crescimento econômico e trabalhar naquilo que a equipe econômica entende como mais adequado, que é desonerar a folha de salário, ou seja, diminuir a pressão sobre os encargos salariais. Aí sim fica mais convidativo para o empresário contratar. Por quê? Porque hoje, dependendo do regime de tributação da empresa, ele pode, cada R$1.000 gasto, gastar R$2.000, ou seja, dobrar. Então isso que tem que ser refeito. Esperar que isso vai acontecer substituindo o tributo também não acho uma boa. Poderia ter uma política de redução desses encargos ao longo do tempo e com essa redução as empresas vão absorvendo a própria economia, a própria arrecadação governamental. O importante é o seguinte, o salário mínimo cresceu, repôs pelo menos a inflação com um pequeno ganho, não há uma política de ganho real a partir de agora. Nós vamos ter que discutir isso durante o ano, mas é importante você saber qual é a métrica e como é que isso impacta no seu dia a dia. O impacto maior virá nos empregadores de menor porte, nos empregadores domésticos, também nas prefeituras que pagam somente esse piso. E tem um impacto na Previdência, principalmente no montante em que vai ser pago, que é o menor valor que vai ser pago agora para qualquer aposentado e pensionista. Na medida que essa discussão voltar à tônica, nós vamos voltar a abordar esse tema agora. Novo salário mínimo, R$ 1.039 em 2020. É isso aí. Pode compartilhar nossos vídeos à vontade e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Até o próximo.